3 dias depois de atropelar e matar uma mulher numa faixa de pedestres em Taguatinga, o suspeito do crime se apresentou à polícia. Ele admitiu que estava embriagado e que fugiu mesmo, sem prestar socorro. Kátia Gomes, bom dia. Oi, Malta, bom dia para você, bom dia a todos. O acidente foi na madrugada da última sexta-feira, exatamente nesta rua aqui onde nós estamos, que fica na QML 13/15. A gente consegue perceber que tem duas faixas de pedestres. Tem essa daqui e tem uma outra ali do outro lado. Então, é um local que tem faixa de pedestre. Realmente, os motoristas, quem mora aqui na região, já conhecem essa pista. Mas, segundo o Detran, essa rua é uma das que mais acontece acidentes com pedestres em todo o Distrito Federal. Inclusive, eu vou mostrar aqui para vocês, o Detran está fazendo neste momento uma ação educativa justamente para falar que não pode beber e dirigir ao mesmo tempo, porque pode sim causar o acidente. A vítima, que foi atropelada sexta-feira, ela se chama Sheila Almeida, tem 43 anos. Ela estava aqui atravessando a pista com o marido e com a filha de 17 anos, quando foi atingida por Lucas Rodrigues, de 23 anos. Depois do acidente, ele não prestou socorro. Inclusive, câmeras do circuito de segurança de um prédio mostram ele estacionando o carro na maior tranquilidade. O veículo está ali completamente amassado e depois ele desce e passeia ali de mãos dadas pelo prédio com uma mulher. Ontem ele se apresentou na delegacia e admitiu que estava embriagado. Eu vou conversar agora com o advogado Timóteo Ferreira, que é advogado criminalista, para falar justamente sobre a pena que ele pode cumprir. Segundo o delegado Mauro Aguiar, ele disse que esse crime tem uma pena de 1 a 4 anos de reclusão e, no caso dele, tiveram ali 2 agravantes, Ele fugiu e estava dirigindo embriagado, mas apesar disso, ele está livre. Isso, é importante destacar que as medidas cautelares de prisão são normalmente para crimes dolosos. No caso que se apresenta, foi um crime culposo, ou seja, sem intenção. Obviamente, a lei de trânsito ela estabelece já um agravante, na verdade, uma causa de aumento de 1/3 por não prestar socorro e por não se tratar de um crime com a intenção de matar a vítima, não se admite a nossa legislação processual penal a segregação, ou seja, a medida cautelar de prisão. Mas ele fugiu, não prestou socorro. Isso é um agravante também. Nesse caso, ele podia ter pago ali a fiança e está respondendo em liberdade? Isso. Os crimes culposos, quando não tem intenção de se produzir um determinado resultado, não se impõe a prisão. Essa é a regra, apenas se houvesse ali alguma dúvida em relação à identificação, que não foi o caso. Como ele se apresenta perante a autoridade policial, mesmo tardiamente, mas de forma espontânea, e colaborando com a autoridade policial, a prisão ela deve ser a última opção. Então a nossa lei processual penal ela garante a liberdade como regra. Segundo o delegado, ele deve pegar 8 anos de prisão, deve cumprir 2 e o restante em regime semiaberto. É essa a pena mesmo para quem mata no trânsito hoje? A pena de prisão estabelecida para crimes culposos no trânsito é de 2 a 4 anos de prisão e, no caso, se for embriagado, há uma qualificadora que vai de 5 a 8 anos. E aí, obviamente, a pena, por ser culposo, o crime, eu saliento que não há uma prisão preventiva, mas, obviamente, a responsabilização por esse crime poderá ser dentro desses patamares. Obviamente, desde que o devido processo legal estabeleça realmente a conduta, que houve de fato ali um acidente com ingestão de bebida alcoólica e sem prestar socorro. E Malta, nós temos uma nota da defesa do motorista, do Lucas Rodrigues, de 23 anos,
E a defesa disse o seguinte, que ele não estava em alta velocidade porque tinha acabado de fazer um retorno próximo a uma faixa de pedestres. A defesa disse também que o local tem pouca visibilidade noturna por causa da copa das árvores que são baixas e que por isso os acidentes são frequentes aqui na pista. Disse também que Lucas é réu primário, trabalhador e por causa da comoção popular ele sentiu a integridade dele ali ameaçada e por isso não parou para prestar socorro. Você tem mais alguma dúvida, Malta? Esclarecesse, no caso, como ele estava embriagado, isso não trata de um dolo eventual quando a pessoa assume a possibilidade de levar alguém à morte? Desculpa, Malta, você pode repetir, por favor, sua pergunta? Posso, tem com um problema certeza. no meu áudio. O advogado estava dizendo que esse é um crime culposo, né? Que não teve a intenção de matar. Mas pelo fato de que o homem estava embriagado, a gente não pode considerar que houve a assunção do risco de que alguém morresse? O senhor falou que ele não teve a intenção de matar, mas o fato dele ter ingerido bebida alcoólica, não pode ali de alguma maneira, né, ele responder por ter tido pelo menos o risco de matar uma pessoa? Os nossos tribunais têm tido uma posição de que o simples fato de estar embriagado, por si só, não configura a assunção do risco de matar, o que seria o chamado dolo eventual. Então, realmente precisa observar o caso concreto, né, se a questão da velocidade, né, então todas as questões que a autoridade policial certamente vai observar. Mas o simples fato de estar embriagado, por si só, não configura uma intenção a assumir um risco de produzir um resultado. O problema é que tem que resolver, então, com a lei, né? A lei precisa ser mudada ali de alguma forma para que crimes como esse não volte a acontecer. A lei de trânsito, ela já tem uma pena dura, severa, para aquelas pessoas que cometem com a ingestão de bebida alcoólica. Agora, de fato, né, tem que se observar se a intenção, e aí seria um outro crime, seria já um homicídio, já submetido a um tribunal do júri. Então é uma outra configuração que realmente precisa se analisar em relação ao caso concreto. Mas geralmente os crimes de trânsito, mesmo com ingestão de bebida alcoólica, normalmente são classificados como culposos, ou seja, sem a intenção. Mas a lei ela já é dura, ela já aplica, né, pelo que o legislador considera como proporcional a esses casos. Certo, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Malta, é isso, eu volto com você no estúdio. Obrigado, Kátia. Ela falou já, a diretora está fazendo da resposta do advogado do menino que atropelou. O advogado tem a posição dele, está aqui para esclarecer tecnicamente, mas assim, na minha opinião, dizer que é dura não, né? Porque o rapaz está em casa, matou, vai responder em liberdade, então precisava ser mais dura, mas eu agradeço a ele que tecnicamente se dispôs a trazer os esclarecimentos para a gente aqui ao vivo. Obrigado, Kátia, pelas informações. A Secretaria de Segurança Pública de Goiás atualizou as informações sobre a investigação do caso Lázaro e afirma que a carta encontrada no bolso do casaco que o Lázaro usava quando morreu deixa claro, ele contava com o apoio de terceiros para obter munição. Paulo Vitor Tatuzinho, bom dia. Oi, Malta, bom dia para você, a todos assistindo ao SBT Brasília, no DF e no entorno. Pois essas são as últimas informações do caso Lázaro. Olha só, a polícia de Goiás enfrenta neste momento muitas dificuldades, principalmente porque para dar andamento nessa investigação, porque cujo principal investigado, o principal personagem dessa história, está morto. Lázaro Barbosa de Souza, de 32 anos. Mas continua firme a Secretaria de Segurança Pública, por meio da Polícia Civil de Goiás, continua firme com relação à tese de que Lázaro agiu com auxílio de pessoas da região. Ou seja, o mais conhecido é o fazendeiro Elmi Caetano Evangelista, de 74 anos de idade, que continua aí em prisão preventiva por ter dado abrigo e alimento ao serial killer por 5 dias. Agora, há informações aí repassadas por parte da Secretaria de Segurança Pública de Goiás dão conta que mais há outros suspeitos de participarem da rede de apoio
como a própria secretaria adiantou, que pode ser um grupo criminoso, ou seja, uma quadrilha, organização criminosa que pode ter dado apoio para Lázaro durante todos esses dias de fuga. A pessoa para quem Lázaro escreveu uma carta contando que estava zerado de munição e que mais precisava aí de munições para agir durante esses dias. A carta, Malta, relata ainda uma troca de tiros que pode aí ter sido o que determinou com a morte da família Vidal. É o que a gente vai ver nessa carta, que relata aí momentos específicos. Vamos ver na matéria. O que se passava na mente de um assassino tão frio? Uma carta que teria sido escrita a próprio punho por Lázaro Barbosa e encontrada após a sua morte, revela o que ele estava disposto a fazer. Nela, o serial killer faz um pedido de ajuda e diz que planejava confrontar as autoridades. Ainda não se sabe quem é Gil, a quem a carta de socorro era destinada. Mas ela começa com detalhes da ação que terminou com a chacina da família Vidal. Lázaro deixa entender que, durante o assalto, alguém da família teria reagido. O cara estava armado e, antes de eu conseguir enquadrar a vítima, ainda conseguiu avisar uma pessoa. Quando eu vi, foi só os tiros. A carta também revela que, mesmo cercado e sem ter para onde fugir, Lázaro estava disposto a matar ou morrer. Mano, não vou me entregar. Já tive 2 confrontos com eles e tô zerado de munição. Cara, por favor, me arruma munição. Enquanto centenas de policiais procuravam por Lázaro e acreditavam que ele sobrevivia na mata, a carta mostra que o criminoso acompanhava as buscas pela televisão. Em um trecho ele diz: olha, tem um monte de mentira, eu vejo na TV às vezes, mas isso só daria para falar se fosse pessoalmente. A polícia ainda investiga a origem dos R$ 4.400 que foram encontrados na jaqueta de Lázaro. Mas o texto comprova que Lázaro tinha dinheiro e que estava disposto a pagar pela ajuda que pedia. Vou te adiantar R$ 500 por esse corre. Por favor, não me deixa na mão. Se eu não arrumar, vou ter que ir atrás e pode morrer mais gente. O serial killer confessa que estava com medo de morrer. Eu só quero que eles não cheguem perto de mim, porque são muitos e estão só para matar. Tatuzinho, o que a Secretaria de Segurança Pública diz sobre as investigações ainda? Você tem informações? Pois é, Malta, a gente tem informação sim, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás lembra que o volume de dinheiro em espécie que foi encontrado com Lázaro, cerca de R$ 4.400, e a forma como as notas estavam embaladas são indícios de que ele recebeu tudo isso, todo esse valor, de uma pessoa só. E com o objetivo essa pessoa de ajudá-lo a fugir da região, seja fugir do estado de Goiás ou até mesmo do país com esse valor. E reforça ainda a SSP Goiás que ele teve acesso à internet durante os 20 dias. Trocou mensagens com o fazendeiro Elmi Caetano Evangelista, trocou mensagens com a esposa e também a ex-esposa dele. E a secretaria reforça que vai continuar investigando as pessoas que deram cobertura aos crimes de Lázaro, principalmente, incluindo empresários e políticos da Alta, aqui da região do entorno e também possivelmente até do Distrito Federal. Malta. Tatuzinho, segura aí por gentileza, a gente já volta para falar contigo sobre essa operação que prendeu suspeitos de terem desviado 60 milhões de reais sonegando impostos, dinheiro público. Obrigado, Tatu, até já. Agora a gente fala de saúde. A taxa de transmissão da Covid-19 se mantém abaixo de 1 a 2 semanas, ou seja, cada dia que passou dessas últimas 2 semanas, o número de novos contaminados foi caindo progressivamente. E foi por isso que o GDF decidiu liberar a realização de eventos corporativos. Festas e shows continuam proibidos, exceto na modalidade drive-in. Bares e restaurantes já estavam autorizados a funcionar até meia-noite. A partir de agora, academias também poderão ficar abertas até este horário. O toque de recolher continua valendo. De 1 às 5 da manhã, a ordem é ficar em casa. Na coletiva de imprensa da Secretaria de Saúde, mais uma vez, as autoridades negaram categoricamente que vacinas vencidas tenham sido aplicadas aqui no Distrito Federal. E sobre as vacinas da Janssen, que chegaram ao DF congeladas, a avaliação é que elas estão boas para uso. A reportagem da Vanessa Vitória explica direitinho essas duas questões.
Vacina vencida não faz mal ao corpo, mas também não oferece proteção. É o que garante este infectologista. Não é como alimento, não. Essa vacina não faz mal, não vai trazer nenhuma ameaça, nenhuma toxicidade. Mas ela não vai ter o poder imunogênico. Então, ela deixa de ser vacina. E se alguém receber, ela não está recebendo a proteção que deveria receber com o produto. O especialista explica que a validade das vacinas é variável, mas dura em média 1 ano e pode ter um prazo maior, de até 3 anos. Porém, a pandemia encurtou esse tempo, já que imunizantes que protegem contra a Covid-19 foram aprovados em caráter emergencial. E que a Janssen, que foi uma das últimas a serem introduzidas lá nos Estados Unidos pelo FDA, ela teve um período de validade menor nesse sentido, nessa corrida. E aí eles colocaram 3 meses. E aí você viu que foi muito rápido essa questão de colocar um período mais estendido. Em junho deste ano, a Anvisa aprovou a prorrogação da validade da vacina da Janssen contra a Covid-19, que passou de 3 para 4 meses e meio. Essa possibilidade ela só pode existir após criteriosa avaliação dos dados técnicos do produto, sobretudo das etapas que vão desde a produção até mesmo da forma de armazenagem correta do imunizante, que é determinada pelo fabricante. Feito isso, verificando se o produto ainda detém a mesma estabilidade quando foi produzido, o prazo poderá ser estendido. A temperatura de armazenamento é um outro ponto para garantir a eficácia do produto. No último sábado, o Distrito Federal recebeu pouco mais de 40 mil doses do imunizante da farmacêutica Janssen, abaixo da temperatura ideal recomendada, que é de 2 graus Celsius. Durante a conferência na rede de frio central, as vacinas ficaram fora de uso, até passarem por um controle de qualidade. Nesta segunda-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que não há problema nas vacinas entregues congeladas ao Distrito Federal. As vacinas, elas têm que ficar numa temperatura mais fria, né? Então, essas vacinas vieram dos Estados Unidos e, segundo as informações dos órgãos técnicos, quando a temperatura é abaixo, não há problema de eficácia da vacina ou de perda de eficácia da vacina. E com a vacinação contra a Covid-19 ainda avançando em ritmo lento aqui no nosso país, brasileiros que têm a chance estão aproveitando para tomar a vacina no exterior. Vai, humilha a gente. Roda a reportagem. Em quarentena em Cancún, o estudante de medicina Vitor não vê a hora de chegar a Nova York. Ele vai para a cidade norte-americana em busca da vacina contra a Covid-19. Acho que todo mundo tem que se vacinar, né? É muito incerto esse vírus, ele não escolhe as pessoas. Então, eu recomendo ainda as pessoas utilizarem máscara, eu vou utilizar álcool em gel, continuar se cuidando. Situação semelhante passou a Catarina. Os pais dela moram em Miami, também nos Estados Unidos. Antes de chegar lá, ela passou 16 dias em quarentena no Panamá, onde aproveitou para fazer turismo e postar tudo na internet. Quando chegou nos Estados Unidos, teve medo de não ser imunizada, mas conseguiu reunir os documentos necessários e receber a vacina. Uma sensação de alívio, assim, sabe? De como se tivesse tirado um peso. Os cuidados permanecem, principalmente quando eu voltar ao Brasil, mas eu acho que só de eu estar, imunizada e, a chance de eu pegar e ter que ser hospitalizada, alguma coisa do tipo, já tira um peso das costas, que é muito bom. Catarina e Vitor fazem parte de um grupo cada vez maior de brasileiros que aderiram ao turismo vacinal. Ou seja, viajam para países que estão com a vacinação muito mais adiantada que no Brasil e, além de fazer turismo, também são imunizados. Mas para conseguir embarcar, é preciso seguir algumas regras. Você tem que ter visto americano para entrar nos Estados Unidos. Como nos Estados Unidos você precisa dos tempos de 14 dias antes, você precisa ficar no Panamá. Uma pesquisa realizada pela Febraban indica que 77% dos brasileiros acreditam que a vacina é a única forma de se proteger da doença. Desses, 81% indicaram que estão insatisfeitos com a forma como a vacinação está acontecendo no Brasil. Para essas pessoas que querem se imunizar, que dispõem de um orçamento para uma viagem internacional nesse momento, parece uma opção bastante atraente. Somado a isso, a oportunidade de conhecer um local que ela eventualmente não conhecia,
fica mais interessante ainda. Quem pensa em contratar um pacote de viagem para um destino com vacinação autorizada aos turistas pode preparar o bolso. Um pacote de 15 dias no México e mais 7 dos Estados Unidos, a partir de R$25 mil, aproximadamente $5.000, $5.500, inclui estadia all inclusive, passagem aérea e os traslados, né? E isso está $5.500, aproximadamente R$25 mil a partir que depende da categoria do hotel e os serviços. Para esse epidemiologista, uma viagem com intuito de vacinação, sendo feita com todos os protocolos de segurança, não oferece grandes riscos. Não há perigo também importante de se trazer uma outra variante. É claro, não é uma possibilidade nula, mas como um percentual grande da vacinação já aconteceu nos Estados Unidos, a circulação do vírus já diminuiu lá, inclusive a ponto de hoje, o Ministério da Saúde americano ter recomendado a liberação do uso de máscara para quem já está completamente vacinado. Nós vamos ao vivo agora com o repórter Paulo Vitor Tatuzinho para falar de uma operação da Polícia Civil que cumpriu 10 prisões temporárias, pessoas suspeitas de integrarem um esquema que pode ter desviado R$60 milhões em impostos sonegados. Tatu, é com você. Pois é, Malta, essa operação aí já vinha acontecendo, por meio de um trabalho investigativo da Polícia Civil do Distrito Federal, que contou inclusive com o apoio da Subsecretaria da Receita, da Secretaria de Economia. Mas só que para nós entendermos melhor como é que foram cumpridos esses mandados de busca e apreensão, que é um total de 122, e também o de prisão temporária, ao meu lado o delegado Ricardo Gurgel, que é aqui da DOT, também da Cor, ele vai explicar para a gente como que foi esse cumprimento desses mandados. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo ao SBT Brasília. Como é que foi essa ação de vocês da PCDF? Boa tarde, telespectadores. A ação consiste em desarticular um grupo criminoso especializado em praticar fraude fiscal estruturada, consistente na criação de empresas noteiras e se valer dos créditos podres de ICMS gerado pelas notas fiscais frias emitidas por essas empresas noteiras. Agora, doutor, um prejuízo que eles davam aí era um grupo com um pequeno quantitativo de pessoas, mas que dava um prejuizão, principalmente sonegando impostos, né? É um grupo bem articulado, estava o esquema criminoso constante em 3 grupos, divididos em 3 grupos. O esquema tinha um grupo gestor, que era composto por 2 escritórios de contabilidade, foi quem fez arquitetou toda essa engenharia criminosa, né? E bem como um grupo de arregimentadores e falsificadores que eram responsáveis por cooptar pessoas para compor os quadros societários das empresas fantasma que emitiam as notas fiscais e também falsificar documentos, né, para essas pessoas, como desses sócios. E o terceiro grupo, o grupo de beneficiárias, são as empresas que estavam se beneficiando desses créditos podres fornecidos pelas empresas fantasmas. Agora, nesses cumprimentos de mandados, de busca, apreensão e prisão, vocês conseguiram apreender diversos materiais até agora, né? As buscas ainda estão em curso, né? São 122 buscas que estão ocorrendo, foram cumpridos 10 mandados de prisão temporária. Posso adiantar que já logramos apreender alguma quantia em dinheiro, em torno de R$50 mil, veículos de luxo, computadores, materiais que vão serão analisados para melhor compreender a ação criminosa. Agora, doutor, acredita-se que ter muito mais pessoas participando, né, dessa ação delituosa, e inclusive vocês aqui da PCDF, junto com a subsecretaria, dão até um recado para essas pessoas que estão sonegando impostos, para que possam procurar a PC para tentar esclarecer, né? Perfeitamente. O prejuízo calculado aí está em torno de R$60 milhões. E o recado que fica é o seguinte: essa foi a primeira operação, tem outras que estão em curso. Quem estiver utilizando desse sistema, seja que os que forem investigados hoje ou outros que estiverem fazendo a mesma prática, que procure a Receita, que espontaneamente retifique seus livros, pague seus impostos. Se não quiser ter o dissabor de uma visita da Polícia Civil do Distrito Federal com a Companhia da Receita. Obrigado, doutor Ricardo Gurgel. Malta, falando com a gente, dando explicações dessa operação Nota Fria que foi realizada. E ainda continua, né, esse trabalho da polícia, cumprindo esses mandados de busca e apreensão e também prisão. Malta. Muito obrigado, Tatu, pelas informações. Agora sim, a gente chama um rápido intervalo. O SBT Brasília volta já. Estamos de volta, 12h15, ao vivo. Meus amigos, preparem o bolso. E o gás de cozinha vai ficar mais caro. O anúncio foi feito pela Petrobras. Já é o 6º aumento do ano.
6%. Esse é um novo reajuste divulgado pela Petrobras para o gás de cozinha, que começa a valer a partir de meia-noite dessa terça-feira. É o 6º aumento somente esse ano. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, atualmente o brasiliense paga em média R$ 84,42 pelo botijão de 13 quilos. O gás de cozinha está custando quase 10% do salário mínimo. Isso dificulta muito para as famílias de baixa renda, ou seja, como elas vão lidar com seu orçamento quando esse item é um dos itens básicos necessários para dar a manutenção em relação aos alimentos da família. E um dos setores que mais tem sentido o impacto dos constantes reajustes do preço de gás é o de comércio de alimentos. Somente este ano, a alta acumulada chega a 33% e tem interferido diretamente nos resultados do setor. A gente pega, faz o cálculo do insumo ali, a gente faz a projeção e fala, ó, a gente vai lucrar tanto, mas chega um momento que o repasse a gente não consegue fazer esse repasse porque já vai ficando tão caro para o cliente que reduz o consumo, né? Lucas mostra 3 contas de gás que comprovam os reajustes repassados ao empresário. Em janeiro, o valor médio cobrado era de R$ 6,00 por quilo de gás. Em março, pouco mais de R$ 6,50. Em junho, já era de R$ 7,36. Para um restaurante que trabalha com forno e fogão aceso durante toda a manhã, os aumentos fazem muita diferença. Você vê que a gente tem o faturamento aumenta, porque tudo aumenta, mas a lucratividade ela tende a reduzir, né? Cozinhar é uma necessidade de todos e, mesmo assim, é possível minimizar os custos do consumo de gás, como explica esse economista. O que a gente orienta é verificar o tempo todo como estão as bocas do fogão, se precisa de manutenção ou não, se tem algum tipo de vazamento na mangueira, se o registro está vencido ou não está vencido. Tudo que você puder fazer para diminuir o consumo do gás, isso é muito importante. Conselhos que a Eliane, que faz doces para vender em casa, tem tentado seguir à risca. Com esse aumento do gás, eu diminuí de fazer alguns doces, né, no fogão, e faço alguns outros doces que não tem uso muito do gás. Então a gente tenta aqui fazer o máximo possível para economizar realmente. O trem tá feio, né? Botijão R$100, ser 10% do salário mínimo, um absurdo. Agora uma cena maravilhosa que a gente compartilha com vocês. O Zoológico de Brasília registrou o retorno à natureza de uma fêmea de lobo-guará que estava em tratamento. Em 2019, essa lobinha, na verdade uma lobona, chegou com várias fraturas depois que foi atropelada. E agora ela está de volta em casa. Lama, vem! Você vai para casa hoje, vem! Vem, Lama! Essa loba foi resgatada em 2019 pelo Corpo de Bombeiros do Goiás e levada até o Zoológico de Brasília. No momento que a gente foi fazer o exame físico dela, a gente percebeu que ela tinha uma fratura na perna dela, exposta e muito contaminada. Durante 1 ano e meio, essa loba passou por diversas cirurgias ortopédicas. Que a gente teve uma fratura e luxação do metatarso, tá? E ossos do tarso aqui, nesse lobo-guará. E aí, a minha ideia aqui é colocar essa placa, que ela vem do osso calcâneo até o metatarso, tá? Então a gente vem com a placa, coloca a placa do osso calcâneo até o metatarso, ok? E estabiliza a luxação e a fratura. E depois de 2 anos de tratamento, a gente teve o prazer de soltar a loba aqui no Parque Nacional. É a maior área de preservação do Distrito Federal, um local que ela vai encontrar fonte de água, de abrigo, de alimento e vai poder marcar seu território. Antes do intervalo, previsão do tempo. Vamos ver como é que tá o céu hoje? Clarinho, lindinho, sem uma nuvem. Temperatura 21 graus, umidade relativa do ar 45%. E a gente volta com Copa América no SBT. Brasil tá na final, hein? É depois do break.
Agora é hora de futebol no SBT. Copa América na TV que tem torcida, a seleção brasileira está na grande final depois de vencer o Peru por 1-0. A decisão é no próximo sábado. O Brasil está classificado para a finalíssima da Copa América. A seleção brasileira derrotou o Peru por 1-0, jogando aqui no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. Uma grande exibição na primeira etapa e um jogo difícil no segundo tempo. Você confere agora como foi a classificação brasileira na voz de Theo José. Neymar, aperta o play, Neymar. Invadiu a grande área, a bola acabou escapando, vai tentando Neymar na cara, o toque mais atrás, vai sair o gol! Gol! É mais um gol! Brasil brasileiro! Lucas Paquetá para o fundo da rede. Deixaram o Neymar com liberdade. Ele apertou o play, ele partiu para cima, lutou, ganhou, viu Paquetá com categoria. Depois do jogo, os atletas brasileiros passaram pelo microfone do SBT e comentaram a classificação do Brasil. E quem será que eles querem enfrentar na final, hein? Argentina ou Colômbia? Eu quero a Argentina, torcendo para a Argentina, porque tem amigos ali, e aí na final vai dar Brasil. O time que chega na final e quer ser campeão, ele não escolhe adversário, a gente vai estar preparado para fazer o nosso melhor, mais uma vez, trabalhar bem, descansar, se preparar para quem a gente enfrentar, fazer um grande jogo e estar merecendo esse título. É hoje que nós vamos saber. Argentina e Colômbia se enfrentam em Brasília e o SBT transmite ao vivo e exclusivo para você. Quem vencer vai enfrentar o Brasil no próximo sábado, 9h da noite, no Maracanã. O Brasil em busca do bicampeonato da Copa América. Copa América no SBT, a nova tradição do brasileiro. Pois é, como o André adiantou, Argentina e Colômbia se enfrentam hoje na disputa por uma vaga na decisão da Copa América e é um jogo que você também confere aqui no SBT. Vai rolar no nosso Mané Garrincha. Argentinos em festa. Depois de se classificarem para a semifinal ao vencer por 3-0 o Equador, adversário que consideraram o mais difícil fisicamente, Messi ligou para a família. Enquanto Otamendi fez uma live nas redes sociais e flagrou o baile de comemoração de Papo Gomes. Tanta felicidade pode ser explicada pelo alto rendimento do time na Copa América. Em entrevista para o SBT, Lautaro Martínez disse que estão crescendo muito nessa Copa e o importante agora é passar da semifinal, onde terão que enfrentar um rival duro como a Colômbia e depois pensar no que virá. Os colombianos seguem em Brasília na espera do confronto da semifinal e desta vez a Argentina também decidiu permanecer no Brasil. Treinou em Goiânia antes de desembarcar na capital federal. Novamente, a Copa América vê um confronto entre Argentina e Colômbia e não é a primeira vez que isso acontece. Em 1993 e 2004, as duas equipes se encontraram na semifinal. Da primeira vez, a Argentina avançou nos pênaltis e terminou campeã do torneio. Na segunda, venceu com um placar de 3-0 e perdeu na final para o Brasil. Agora a Argentina quer seguir comemorando. Para Lautaro, é o orgulho de representar esse escudo, o seu país, sua família, seus amigos. Disse que está feliz por tudo que estão passando e querem mais. Já o companheiro de ataque Gonzalez foi mais prático ao falar que vestir essa camisa é o que há de mais lindo e que não é possível definir em poucas palavras. Para você de casa, uma boa noite. A gente... Opa, que noite! 12h30 agora. Boa tarde. A gente volta a se ver de noite, 7h20 no Jornal SBT Brasília. Até mais tarde. Tchau.